Novidade no processo da Operação Presságio, que apura um escândalo de corrupção na capital. A defesa de um dos investigados está querendo o acesso na íntegra das conversas recuperadas pela polícia. É isso, Paulo Miller? É isso mesmo. Inclusive já tem uma manifestação do próprio Ministério Público contrário a esse pedido, né? A Justiça ainda não deu um parecer aí se vai atender ou não a essa requisição, a esse pedido da defesa, feita pela defesa, aí pelo advogado que está respondendo aí pela defesa do ex-secretário de Meio Ambiente, Fábio Braga. A gente teve acesso a esses documentos, então a gente mostra aí o primeiro documento, que é o pedido protocolado lá no dia 23 de fevereiro, pela defesa do ex-secretário de Meio Ambiente, Fábio Braga, pedindo então acesso total às conversas que foram recuperadas do celular de um dos investigados, né? Esse celular foi apreendido lá no dia 18 de janeiro, durante aquele cumprimento dos 24 mandados de busca e apreensão em razão da Operação Presságio, que investiga esse esquema de corrupção aqui em Florianópolis. Nesse pedido feito pela defesa do ex-secretário do Meio Ambiente aqui de Florianópolis, o Fábio Braga, eles pedem ali, né, acesso a todas essas conversas para poder justamente fazer a questão da defesa do Fábio Braga. Então, eles fazem todo esse pedido, eles se baseiam ali, o documento tem 10 páginas, né? Nessas 10 páginas eles usam todos os termos jurídicos lá, mas em tese é pedindo acesso a todas essas conversas apreendidas. Essas conversas que a defesa está pedindo acesso ali, as conversas do celular que foi apreendido com René Justino, ex-diretor de projetos da Fundação Franklin Cascais. Nessas conversas aí que a gente vem divulgando aí nas últimas semanas, né, que o sigilo do processo caiu, então essas conversas vieram à tona, mostra ali várias situações desse suposto crime de corrupção que estava sendo cometido aqui em Florianópolis, nas secretarias do Meio Ambiente, também do Turismo, Cultura e Esporte aqui da capital, com ramificações aí, inclusive, com servidores públicos. Então, é essa conversa aí. Daí, o que a Justiça fez? A Justiça recebeu esse pedido, foi protocolado esse pedido, e a Justiça pediu para o Ministério Público uma posição. E aí o Ministério Público também já se posicionou nesse caso. A gente tem a decisão ali do Ministério Público que já foi encaminhada, inclusive, para a Justiça. Essa decisão, né, do Ministério Público está assinada pela promotora Juliana Padrão Serra de Araújo. Nessa decisão, o Ministério Público é contrário ao acesso na íntegra das conversas recuperadas do celular que foi apreendido, o celular que era do René Justino. Por quê? O Ministério Público justifica que nem todas as conversas ainda passaram por perícia e foram investigadas. Apenas parte do conteúdo que estava nesse único celular, por enquanto que foi analisado, que é o celular do René Justino, só parte do conteúdo dessas mensagens, dessas conversas foram analisadas. A própria polícia divulgou no inquérito que teriam ali quase 4 mil conversas nesse celular, né? Mais de 178 mil mensagens que foram trocadas aí entre os investigados. Então ainda falta analisar muito desse material. Porém, o Ministério Público destacou que é favorável que a defesa tenha acesso àquilo que já foi apurado e àquilo que já está nos autos do processo. Pois bem, nós procuramos o ex-secretário Fábio Braga, o ex-secretário do Meio Ambiente aqui de Florianópolis, para se posicionar com relação a esse pedido. Ele não retornou ainda aos nossos questionamentos. Anteriormente, a defesa do ex-secretário já havia se posicionado com relação a isso, dizendo, né, que contesta essas acusações que surgiram no âmbito da Operação Presságio contra o ex-secretário de Meio Ambiente, Fábio Braga. Ele foi exonerado logo depois que a operação veio à tona, ele foi exonerado pelo prefeito Topázio Neto, junto com o ex-secretário de Turismo, Meio Ambiente, Turismo, Cultura e Esporte, o Ed Pereira, né? Ele diz que, segundo a defesa, nesses últimos áudios que foram divulgados ali, que estão lá no processo, o Fábio Braga não é mencionado e alega ainda que pode contestar justamente a fragilidade dessas provas, porque precisaria de uma perícia para comprovar a autenticidade dessas conversas. Então, isso disse a defesa em outro momento, né? E nesse momento o Fábio Braga não se posicionou. Nessas conversas, só para o pessoal de casa recapitular, né, que já foram divulgadas, aí amplamente divulgadas, né, são conversas que foram trocadas, mensagens trocadas entre o René Justino,
a Samantha Brose, que é esposa do ex-secretário de Turismo, Cultura e Esporte de Florianópolis, o Ed Pereira, e também entre o Renê e o Ed Pereira. Nessas conversas há ali indícios de fraude na FenaOstra, no estacionamento da FenaOstra, cobrança indevida, inclusive usando pessoas em situação de rua para poder fazer essas cobranças, inclusive de um projeto ali que teria sido protocolado na Câmara de Vereadores para pedir recursos a partir de uma emenda impositiva lá de um vereador da Câmara de Vereadores. Então, basicamente é isso que está ali, além, claro, da questão de documentos falsos, documentos públicos, assinaturas falsas em projetos também pedindo recursos, né, para o Instituto Bem Possível, que é um instituto que foi fundado por Ed Pereira, né? O Ed Pereira alega que já não teria mais gerência sobre esse Instituto Bem Possível, uma organização não governamental, perdão, que executava diversos projetos sociais e também esportivos aqui na cidade. A gente lembra que a investigação da Operação Presságio começou em 2021, a partir de uma suspeita de crime de poluição ambiental na passarela Nego Querido, quando a empresa que foi contratada para coleta de lixo de forma emergencial para substituir a Concap, que estava em greve, passou a usar a passarela como transbordo do lixo. Então, começou por um crime ambiental e depois aí a investigação se arrastou e descobriu outras suspeitas de corrupção na Prefeitura de Florianópolis, envolvendo Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, além da participação de servidores públicos, a quem o Ministério, a Justiça e a Polícia, né, apontou como uma suposta organização criminosa levando dinheiro público aqui da capital do estado. Claro que a gente segue acompanhando o Marta e Lucas. Obrigada, Paulo Miller, que reporta e acompanha a Operação Presságio desde o comecinho de quando foi deflagrado e traz para a gente em detalhes. Até mais.